Às vezes nos perguntamos o que é ética ou o que é virtude. Porém, nem sempre temos a resposta em mãos. O objetivo deste vídeo é justamente procurar estabelecer, através de definições e de uma explicação mais ou menos prática, o que serão essas duas coisas, através de uma análise de diferentes éticas, não muito profundamente, mas como um plano geral do tema, que é ética. Começando então, o que é virtude? Já nos perguntamos. Poderão dizer, virtude é fazer o bem. E certamente que é. Porém, o que é o bem? O bem é aquilo que é apetecível, é aquilo que nos apetece. Aquilo que todos, mesmo que não tenhamos consciência disso, procuramos. Pois não são só os seres humanos que procuram o bem. Todos os outros animais, até as plantas, procuram o bem. Ou seja, uma das condições, a priori, como diria Kant, para o bem é ter alma. E o que seria a alma? Vamos a outro ponto muito importante para a ética. A alma é aquilo que confere movimento aos seres. É o primeiro ato de um corpo. Ou seja, quando vemos um corpo morto, entre aspas, porque só podemos dizer que o corpo é morto de forma equívoca, visto que todo o corpo é, por definição, vivo, não no sentido de corpo da física moderna, claro, mas no sentido aristotélico. Então, todo o corpo é um corpo natural, ou seja, tem alma. E se ele tem alma, ele está vivo, porque o que confere a vida é a alma. Porque a vida é um movimento, é um movimentar-se por si mesmo, sem precisar de um agente externo eficiente, exceto na concepção, claro. Então, sabendo disso, podemos analisar as potências que estão vinculadas ao ato que é a alma, que é a inteléquia. E isso mais para a frente vamos ver como está relacionado com a ética. Pode parecer que eu estou a falar coisas que não estão relacionadas com o tema, mas estão, justamente porque eu estou a usar uma base aristotélica e está muito relacionado, porque a ética também tem um lado teórico que a fundamenta, não só um lado prático. É como Kant diz nos Fundamentos da Metafísica dos Costumes. Ou seja, temos o a priori, que seria a metafísica dos costumes, e temos a moral, que é os costumes, mas na prática, ou seja, pode haver desvios. Mas quando estudamos a coisa nela mesma, enquanto os seus princípios últimos, não existe o variante, só temos o invariante. Então, a alma faz-nos apetecer o bem. Mas o que é o bem? O bem é o que é conveniente, o que nos apetece. Ou seja, se eu vejo, por exemplo, uma maçã, eu vejo aquilo como um bem, algo que eu desejo, ou não. Mas se eu desejo, então é um bem para mim. Mas podemos fazer a seguinte pergunta: será que é mesmo um bem? E aí vem uma distinção muito importante na ética aristotélica, que é a distinção entre bem aparente e bem real. Então, um bem aparente é aquilo que nos aparece como um bem, no entanto, não é um bem. Ou seja, como alguém que usa drogas, por exemplo, vai procurar drogas. Mas as drogas não lhe fazem bem, fazem o contrário. Mas pela corrupção dele, ele pensa que aquilo é um bem, quando aquilo é um mal. Então, como já fizemos essa distinção, fica tudo mais claro agora. Mais fácil de explicar. E se procurarmos o bem, como fazer o bem? O que é a virtude? Então, já sabemos o que é o bem. E agora, como fazer o bem real? É a pergunta que se coloca. O que é conveniente ao ser humano? Aqui é que revela a distinção que eu fiz anteriormente da alma, da sua inteléquia, da forma. Porque a alma é a forma do corpo. E o corpo é a matéria.
juntos formam um ser humano. Porque, como dizia São Tomás de Aquino, a alma só é completa em espécie quando se une ao corpo. Quando ela está separada do corpo, ela é incompleta. Então aí desaparece o problema da união do imaterial com o material. Porque a espécie só pode ser completada mediante o corpo. E para não desviar muito do assunto, qual é a finalidade, ou melhor, qual é a essência do ser humano? Muitos já nos perguntámos isso. Aristóteles dá-nos uma definição clara e precisa do que é a essência do ser humano. Ou a natureza. Explicando um pouco, a natureza é a essência na sua operação. Ou seja, é quando o ser que tem essa essência opera. Por exemplo, quando o ser humano, no caso, agora já podemos dizer a definição dele, é um animal racional. Porquê é que é um animal? É um animal porque ele tem vida, tem movimento. Então, se ele é um animal racional, o fim, o último dele é agir de forma racional. Por isso é que eu fiz aquela distinção da finalidade e da forma do homem e a importância da alma na ética aristotélica. Então, a virtude, vamos agora passar a outro ponto. A virtude é o meio. Não o meio pelo qual, mas é o meio entre extremos, ou seja, entre o excesso e o menor. Ou seja, o que não é suficiente, digamos assim. Como é que fazemos o bem? A virtude é esse meio pelo qual fazemos o bem. Mas a virtude é o quê? Por exemplo, se alguém faz um bem uma vez por acidente, ela é uma pessoa boa? E se alguém faz um mal, por exemplo, erra, como todos nós erramos, claro, ela é uma pessoa má? Não necessariamente. Porque é acidental, justamente. Aquilo que é necessário não é acidental. Necessário é aquilo cujo qual não pode ser diferente do que é. Como, por exemplo, o ser humano não pode, enquanto ser humano, não pode deixar de ser ser humano. Porque se ele deixa de ser humano, ele já não é humano. Então existe uma identidade aí. E é isso que nós procuramos aqui. Então, a virtude é um hábito. Para agir de forma virtuosa, não pode ser fazer o bem uma, duas, três vezes. Tem de fazer parte do nosso ser, estar enraizado nele, por hábito. O hábito é como se fosse uma segunda natureza. Então nós temos de, por meio da aprendizagem, da educação, ganhar esse hábito. No entanto, mesmo que eu esteja a dizer isto como se fosse muito fácil, não é fácil. E aí é que vem a ética. A ética é o lugar onde o homem se deve estar. O lugar certo. E o fim último da ética é a felicidade. A felicidade do homem. E o homem só consegue ser feliz se ele atingir o bem real. O bem com B grande. Que seria, no caso, depois de Aristóteles, São Tomás vem modificar um pouco a doutrina da ética eudaimónica e só podemos ter verdadeiramente felicidade, ou seja, felicidade absoluta, digamos assim, de forma sobrenatural, quando nos unirmos com Deus. Porque nesta vida sempre estamos limitados por algo. O motivo do nosso agir é porque nós procuramos sempre um bem. E todo esse bem é um meio para atingir o bem maior. O bem real, o bem absoluto. Todos os outros são apenas meios. E isto é uma questão muito importante na ética aristotélica. Por exemplo, no caso das riquezas. Porque é que a riqueza não pode ser um fim? Não só porque a alma humana não tem essa finalidade, tem a finalidade de ser racional e de procurar a felicidade, mas porque ela é um meio apenas
para realizar um bem. Por exemplo, se eu faço caridade, eu estou a realizar um bem através da riqueza, da minha riqueza. Mas não significa que ela seja o bem último. O bem último, naquele momento, era fazer a caridade e não ter a riqueza. Então, através disso, podemos saber que, afinal, a riqueza não pode ser. Então, vamos a outro ponto, para acabar esta parte, que é os componentes da virtude em si. Para Aristóteles, as virtudes são a temperança, a justiça, a coragem e a prudência, a frontes. O que é cada uma dessas? Então, a temperança é o meio, aquilo que eu disse há pouco, o meio termo. Ou seja, quando eu vou comer, porque todos temos de comer, é uma necessidade, eu posso colocar muita comida, ou seja, para ficar mesmo muito bem alimentado, ou seja, mais do que eu preciso, eu posso ficar pouco alimentado, desnutrido. Então, temos de procurar esse meio, essa temperança, ou seja, nem comer de mais, nem comer de menos, no meio. Porque se comemos de menos, estamos a fazer um mal ao nosso corpo, e não um bem. Se comemos de mais, estamos a agir meramente pelo prazer. Estamos a agir como um animal, que procura apenas o prazer. Então temos de nos controlar. É o autocontrolo, o domínio de si mesmo. A segunda virtude é a justiça. A justiça é dar a cada um o que é merecido. Ou seja, eu não vou roubar alguém inocente. Eu não vou tirar do outro. Eu posso fazer eventualmente caridade. Mas eu faço caridade para fazer um bem. Esse é o ponto. Se alguém me faz um mal, eu não vou agir com mais mal. Eu vou agir de forma justa, com justeza, com proporção. E a justiça é isso, é essa proporção. Se alguém me rouba, eu vou ficar com... Por exemplo, no caso do Apel, por exemplo, do Kinsella, eu vou ficar com o que me foi roubado e tirar o equivalente ao que me foi roubado dele, porque é essa proporção, a justiça. Depois disso, outra das virtudes é a coragem, porque para fazer a maior parte das ações é preciso coragem, é preciso sair de si, de ir para o exterior, e isso é preciso coragem, não podemos ter preguiça perante isso. Então, mas também tem extremos a própria coragem. Aí advém a importância da temperança. Ou seja, se eu for demasiado audaz, isso é um excesso. Não é o que nós procuramos. Então eu devo procurar o meio, ser corajoso. Mas também não posso ser fraco. Ou seja, ser medroso. Não, eu tenho de agir com confiança nas minhas ações e de forma a que eu não tenha medos nem me coloque em risco desnecessariamente. Depois existe ainda a separação, outra grande separação, que é a prudência, que é a próxima virtude, que ela está para a sabedoria também. Ou seja, a prudência é o lado prático da coisa. É a razão prática que todos nós temos se não estivermos muito corrompidos, claro. Se estivermos muito corrompidos, nem temos uma noção de prudência nem nada. Agimos como doidos, totalmente. Ou seja, é escolher bem os meios de forma a alcançar uma finalidade boa, um bem real. Eu não vou escolher meios maus para atingir uma finalidade boa. Por exemplo, como faz o utilitarismo, hedonismo. E eu vou explicar isso mais à frente. Então vou escolher algo bom, um meio bom para atingir um fim bom. E depois, no outro lado, no lado teórico, temos a parte teórica. Mas não podemos fazer essa separação que nós estamos a fazer. É uma separação meramente abstrata, formal. Porque um sábio real, ele é prudente e tem
o conhecimento, têm sabedoria. Por exemplo, podemos dar o exemplo de Sócrates. Sócrates, ele tinha a sabedoria e tinha a prudência, porque ele escolheu seguir até ao fim o que ele pensava, a sua sabedoria, não negar-se a si mesmo, mas permanecer ele próprio perante mesmo as dificuldades, porque ele aceitou a punição para revelar que ele realmente acreditava naquilo. Ele morreria pela verdade. Isso é o verdadeiro sábio. Então, acabo por aqui esta parte do vídeo. Vai ser dividido, visto que iria ficar muito longo em uma só parte.